Política de Saltos Altos. Todas as quintas-feiras às 13 horas no Rádio Clube de Âmara. Política de Saltos Altos com Cláudia Cardoso, Judite Parreira e Graça Silveira. Política de Saltos Altos no Rádio Clube de Âmara. Boa tarde, estamos no Política de Saltos Altos, de volta entre férias e outros compromissos, a desejar dias de sol a todos. Bem-vindas as nossas comentadoras residentes, Cláudia Cardoso, Graça Silveira e Judite Parreira. E em abril falamos, inevitavelmente, de liberdade. Há quase 50 anos, Portugal passou de um regime de ditadura à democracia. Os portugueses ganharam voz e mudaram de hábitos de vida. O país abriu-se ao exterior e aproximou-se da Europa, ainda que a atualidade noticie frequentemente as estatísticas que nos separam, e, em particular, as dos Açores. As manifestações de vários setores sociais estão na ordem do dia. O valor dos bens essenciais e da habitação torna-se insuportável. No mundo, balança-se entre corrupção e autoritarismos, instalados ou de regresso. Cláudia Cardoso, apesar das limitações, a democracia ainda é o melhor regime. Boa tarde a todos os nossos ouvintes, boa tarde Andreia, à Judite e também à Graça Silveira. Sim, sem dúvida, não é? Com todas as suas vicissitudes e dificuldades, eu sou democrata e, portanto, republicana, democrata, acredito piamente que a democracia é o melhor dos regimes, não tenho sobre isso nenhumas dúvidas. Naturalmente, após 50 anos, poder-se-á dizer que há muito que não foi cumprido, mas há também muitos aspectos que nos distanciam daquela noite escura de trevas que o Portugal viveu durante 70 anos sob o jugo de Salazar. E é isso que é preciso que as pessoas se recordem. E perigosamente, hoje ouve-se às vezes esse lamento, sobretudo de pessoas mais velhas, dizer que antes é que era bom. E é muito importante que essas comemorações permaneçam, talvez não nos moldes que se tem feito. Porque ontem alguém dizia com piada num debate que as comemorações de 25 de Abril se decorriam num sarcófago. E eu não deixo de, embora com algum exagero, naturalmente, porque eu também sou institucionalista e acredito nas instituições e acho que a sede delas é na Assembleia da República. Porque nós vivemos num sistema parlamentar. No entanto, há qualquer coisa, de facto, de pouco arejada já nessas comemorações. Mas este ano até por acaso foram diferentes. Foram diferentes precisamente por aquilo que dizias, André, que foi os portugueses vieram à rua, houve manifestações de uma coisa e de outra, e portanto houve uma lufada, apesar de tudo, que as tirou de ser exclusivamente no Parlamento. Agora, há coisas importantes que tenho aqui que se dizer. O mundo em que, nesse caso os meus pais, porque eu nasço quase a beirar a liberdade, portanto não vivi isto na pele, mas os meus pais viveram e os meus avós, e portanto eu tenho essa memória transmitida por eles, para além dos livros de história, do que era a dureza desses tempos, em que as pessoas não se podiam juntar para criticar, nem para falar, em que as mulheres necessitavam de permissão do marido para se ausentar do país, em que o número de mulheres no mercado de trabalho era minoritário, em que a igualdade, se hoje nós ainda a questionamos e já fizemos vários programas sobre isso, imaginem vocês o que era a igualdade entre géneros em 1972 e 73, é que era absolutamente desigual. E, portanto, apesar dos pesares, há uma série de evoluções civilizacionais que a liberdade e o 25 de Abril nos trouxe. Se nós estamos à altura daqueles que foram os capitães de Abril e das lutas que eles encetaram, dos que morreram para que isto se concretizasse, pois aí a discussão já é outra. Há muito que ficou por cumprir e há aspectos que nos envergonham a todos, naturalmente. Agora, eu sou uma indefectível do 25 de Abril e das suas comemorações e, portanto, acho que devemos continuar com esta memória muito presente em nós e, sobretudo, devemos ensinar às gerações mais novas do que é que foi preciso lutar para se conseguir,
que as pessoas eram perseguidas por pertencer a determinado partido político, às vezes nem por pertencer, apenas por ter simpatia, por terem opinião, ou seja, simplesmente aquilo que nós estamos aqui a fazer seria proibido. Houve livros que foram proibidos, Natália Correia, uma grande figura, Sofia de Melbrenner, outra, mulheres que lutaram na sua dupla condição dificílima de serem escritoras, coisa que era absolutamente interdita quase às mulheres, porque eram sempre menorizadas, de serem escritoras e terem lutado pela liberdade e pela possibilidade de terem palavra a dizer. Portanto, as mulheres eram efetivamente, é que isto não é uma metáfora, eram efetivamente consideradas seres inferiores. Muitas escreviam em nomes masculinos e tentando disfarçar o seu feminismo. Claro. Em Portugal, para poderem chegar às editoras. Como vocês sabem, as Três Marias, não é? Que escreveram aquele texto magnífico, que foi no fundo o grande levantamento feminino, e ainda hoje é. Aquele texto não perdeu atualidade, por incrível que pareça. Portanto, é um texto que pugna pela igualdade, pela possibilidade das mulheres terem voz. As cartas portuguesas. As cartas portuguesas e as Três Marias, as célebres Três Marias, que estavam ancoradas. A própria Natália Correia escreveu sob pseudónimos, enfim, inventando nomes para não se assumir, para não ter depois os problemas que naturalmente chegou a ter. Não ser perseguido, que chegou a ter. E portanto, tudo isto são conquistas. Eu acho que quando nós falamos da liberdade, é isto que devemos ter como máxima, porque depois as pessoas começam a fazer comparação, que é sempre pérfida. Mas conseguimos liberdade para que agora, não sei o quê, isto não funciona bem, por exemplo, vamos na educação, por exemplo. É verdade. Há imensos problemas, há problemas da habitação, há problemas em todas as áreas. A questão é, isto, sendo verdade e merecendo discussão, não pode obscurecer o que era a vida dos portugueses antes. Mas eu acho que os portugueses foram muito marcados pela ditadura. Ainda hoje, vivendo em liberdade, porque eu não me recordo do escritor que o disse, mas a verdadeira prisão é a nossa mente que a cria, não é? E, portanto, há gente que, apesar de viver em liberdade, não sabe viver em liberdade e não exercita os limites da sua liberdade e continua a viver preso, apesar de já não ser necessário fazê-lo, e continua a ter medo da sua opinião. O Facebook, como me dizia outro dia, veio atenuar um bocadinho isso, não é? Permitiu, eu não vou usar as palavras que usei outro dia, depois posso ser censurada, não pela PIP, mas pelas minhas código-batentes. Mas a verdade... Tu anotaste este momento. Ela acabou de comparar a PIP. Já vou colocar a questão do... As minhas código-batentes, só querias dizer... Já vou voltar a colocar... Ainda querias pôr o nome. Já vou voltar a colocar a questão das redes sociais digitais. Eu estava aqui a fazer uma picardiazinha com a Graça, mas a verdade é que eu acho que as conquistas da liberdade nos devem orgulhar a todos e merecem celebração. Separado da presença do Lula, com a presença de... Podemos falar sobre isso daqui a pouco. Eu acho que podemos e devemos. É importante. Mas eu penso que... Quer dizer, eu sou mesmo pela máxima fascismo nunca mais. E acho que isso faz todo o sentido. Ou seja, a liberdade que conquistamos não pode ser ameaçada. E está a ser muito ameaçada dentro do próprio Parlamento. Basta ver o comportamento do Chega no dia das comemorações para ver que quem não se sabe comportar, quem não tem respeito institucional, quem não respeita a democracia, não merece lá estar. Graça Silveira, o que é que se ganhou a partir de 25 de abril de 1974 e como estamos agora? Bom, muito boa tarde a todos, aos ouvintes do Rádio Clube de Angra, a quem nos acompanha no Política de Saltos Altos e à nossa semi-rentrée depois do interregno das férias da Páscoa e muito bem a debater a liberdade. Bom, eu há relativamente pouco tempo e até por acaso numa palestra preferida pela nossa co-debatente Cláudia Cardoso sobre o valor da liberdade, houve alguém que disse, e eu não me lembro quem é que é o autor, mas que achei fantástico, que disse o seguinte: o carrasco da liberdade é o conformismo. E, portanto, quando nós nos conformamos com a nossa realidade, quando nós nos conformamos a ficar sentados no sofá porque a liberdade é um valor conquistado e assumido, é a prova de que o 25 de Abril não está completo, não está... Porque o 25 de Abril, a conquista da liberdade, não é um facto que aconteceu há quase 50 anos atrás, ponto final.
É uma conquista todos os dias temos que empurrar os limites das nossas clausuras um pouco mais para fora, sejam elas da nossa natureza feminina, sejam elas da nossa incapacidade de criar conflitos em sociedades pequenas como a nossa, porque toda a gente se conhece, sejam quais forem os carrascos que nos oprimem, é uma luta diária. E pela palavra democracia quer dizer que é o governo do povo, ou seja, o povo manda. Mas o povo, para governar bem e para decidir bem, tem que ser um povo esclarecido, tem que ser um povo educado, e isso é o que eu acho que é um dos maiores incumprimentos de Abril. Ou seja, nós devolvemos o poder ao povo, mas depois esquecemos que o povo precisa de instrumentos de autodeterminação, nomeadamente de educação, de formação, etc, etc. E a prova de que essa democracia tem um longo caminho a percorrer, e como a Cláudia dizia, e bem, a prova disso foi o que se passou na Assembleia da República, foi, a determinada altura, termos-nos dado um fricote de superioridade moral, de achar que só podemos permitir ser visitados por chefes de Estados com os quais nós nos identificamos da maneira como veem o mundo. Quer dizer, que só faltava. É fazer a censura. Então, agora, a partir de agora, Portugal só recebe chefes de Estado com os quais a gente se identifica. Mas tu achas que o Marcelo Rebelo de Sousa se identifica com o Lula, é? Não, eu estou a dizer não, eu estou a dizer o contrário. Exatamente o contrário. Então, estavas aí distraída. Mas Graça, isso aí é um bocadinho perigoso o que estás a dizer, porque imagina que era Putin, então Putin podia vir a Portugal no 25 de Abril, porque também é um chefe de Estado, embora não nos identifiquemos com ele. Então eu vou fazer aqui a nossa parte didática que faltou fazer, que é assim, porque é que deu este sururu todo com a vinda do Lula? Só quem pode convidar o chefe de Estado para ter vindo a estas celebrações era a Assembleia e os seus deputados. Tinham que votar e dizer sim senhor, queremos ou não queremos. E agora, o que é que acontece? Eu acho que o Marcelo, depois de muito massacrado, 2 vezes ter ido ao Brasil, ter sido enxovalhado e humilhado pelo chefe de Estado, que era Bolsonaro, para dizer pouco. E ter que ter engolido os sapos que engoliu e de cara alegre, depois com aquela lufada de ar fresco da nova era Lula, que o convidou e que o tratou lindamente, etc, achou que devia retribuir o convite. Mas é assim, a gente só retribui convites para a nossa casa. Ele não podia estar a retribuir o convite para a Assembleia da República, no qual ele não manda. E, portanto, o que é que acontece? Acontece que o Lula vem e depois fazemos 2 sessõezinhas. Quer dizer, obrigou-nos a ouvir Santos Silva em 2 discursos num espaço inferior a 1 hora, que é uma coisa do outro mundo. Para quem não gosta. Pronto. Exatamente. Portanto, foi isto que aconteceu. Daí que é o que eu estou a dizer. Neste momento, ela pergunta, e o Marcelo não gostava do Lula? Não, eu estou a perguntar se você identifica. Pareceu-me que era isso que estavas a dizer. Não. É ao contrário, depois do homem estar convidado, e foi convidado o nosso chefe de Estado, ele não queria desconvidar, e nós tínhamos que fazer o nosso papel como gente educada que se sabe sentar à mesa da democracia. Ponto. Final, parágrafo. Aliás, o Miguel Sousa Tavares, que não é que eu tenho uma especial apreciação, mas disse uma frase fantástica, que diz: defender que o Presidente do Brasil deve ser publicamente admoestado na Assembleia da República pelas suas posições acerca da guerra na Ucrânia, como se o Brasil precisasse da nossa aprovação para a sua política externa, é de uma presunção e uma saloice inimagináveis. E é de facto. Portanto, isto tudo foi um péssimo espetáculo, e a verdade é que daqui a uns anos grandes, quando se falar do 25 de Abril de 2023, aquilo que marcou o episódio das celebrações de 25 de Abril foi a vinda do Lula. Ponto. E que devo dizer, e já agora só para deixar o mote, que o homem não disse nada do outro mundo. Ele disse o seguinte, ipsis verbis: os Estados Unidos devem parar de encorajar a guerra e a União Europeia deve começar a falar de paz. Leia-se: Lula é amigo de Putin. Quer dizer, isto extravasa tudo o que possam ser... Claro. Aliás, eu à conta disto fui fazer um searchzinho. Vocês sabiam que a Comissão Europeia tinha uma comissão para a promoção da paz? Não, também não sabia.
que nunca fez nada até à altura da guerra da Ucrânia, e na guerra da Ucrânia a única coisa que uma comissão para a promoção da paz fez foi angariar fundos entre os Estados-membros e conseguiu angariar 1.000 milhões de euros para munições na guerra da Ucrânia. É isto. Judite, não sei se queres começar precisamente pela questão de Lula Silva na Assembleia da República. Pode ser. Boa tarde às minhas co-debatentes, à Andreia, nossa moderadora. É muito agradável estar de volta com os ouvintes da Rádio Clube de Angra e, portanto, estarmos todos juntos novamente depois deste interregno. Bem, relativamente, antes então de falar propriamente do 25 de Abril, da vinda de Lula da Silva a Portugal, a convite do Presidente da República, pronto, ele podia tê-lo convidado até para vir a Portugal, mas nunca para a Assembleia da República, porque não é da competência dele. Eu acho que o timing é que foi péssimo, porque Lula da Silva vir a Portugal, não vejo problema nenhum, mesmo depois dele ter dito o que disse, que a Graça acabou de ler, e portanto não foi nada de transcendente, nada que nos indicasse que Lula da Silva era um apoiante de Putin e das políticas de Putin. Agora, parece-me que o timing foi errado, porque o 25 de Abril é uma comemoração muito nossa, é uma coisa que nos diz respeito a nós, portugueses, e, portanto, parece-me que não tinha que ter nem Lula da Silva, nem nenhum outro presidente de qualquer república. Isto é uma comemoração de uma coisa que nos diz respeito e que só nós é que sabemos, embora o Brasil também tenha vivido uma ditadura, mas nós é que sabemos o preço que tivemos que pagar pela liberdade. Acho que a altura foi mal escolhida, ele podia ter vindo e até ter ido à Assembleia da República no 10 de junho, por exemplo, que é o dia da raça, das comunidades, da língua portuguesa, que tem tudo a ver também com o Brasil. Parece-me que esta altura é que foi mal escolhida, mas daí até o Chega ter feito o que fez na Assembleia da República vai uma distância muito grande e, portanto, eu condeno em absoluto a atitude do Chega, porque poderia não estar satisfeito, tinha-se feito representar, como fez o Iniciativa Liberal, apenas pelo líder da bancada, podiam não ter ido os outros deputados e até podia não ter ido ninguém, mas nunca podia ter tido a atitude, pouco democrática que teve. E, portanto, isso eu condeno profundamente. Acho que não é admissível que em liberdade se tenham atitudes daquelas. A questão que eu ia colocar precisamente à Judite era sobre, um bocadinho aflorando o que já se falou aqui, os jovens portugueses desconhecem na pele o que é a ausência de liberdades fundamentais, como ter opinião. Mas, por outro lado, pelo contrário, as opiniões são esbanjadas em praça pública nas redes sociais digitais. O que é que poderá ser para os jovens, o que é ser livre hoje? Eu acho que a questão coloca-se exatamente aí. Os jovens não conheceram outra coisa que não fosse a liberdade. Já nasceram em liberdade e não têm a noção do que era viver em liberdade. A Cláudia já disse que não pode ter memória do antes do 25 de Abril. A Graça não terá muita também, com certeza. Eu tenho um pouco mais, mas também não posso ter muita porque os Açores sempre estiveram longe do continente, não é? Para o bem e para o mal. Para o bem e para o mal. E neste caso, portanto, a PIDE não estava tão presente nas nossas vidas. Sim, eu sei disso, mas eu estou a falar mas a própria sociedade açoriana era bastante distante. Do meu caso concreto, do meu caso, exatamente. De uma terceirense da Praia da Vitória, mas que vivia fora, embora pertence à freguesia de Santa Cruz, mas é Casa da Ribeira, portanto um meio profundamente rural, ainda hoje é, na altura, muito mais, e portanto nós não sentíamos na pele
o peso da ditadura, como noutras zonas do país. Eu não sentia acontecia. pessoalmente, mas eu lembro-me perfeitamente Sim, da dos minha meus mãe em pais. pânico Sim, mas e sempre a dizer ao A meu tua pai, mãe era e fala funcionária baixo, pública. e fala baixo. E não era só isso, porque minha mãe tinha história já dos meus avós terem sido perseguidos e o meu pai ainda por cima queria ser MDP-CDE e a minha pronto. mãe lembro perfeitamente dela pedir, Cássio, por favor, fala baixo. Sim, sim, sim. Eles vêm aí, era Os meus pais um foram medo constante. diretamente Os, perseguidos pela PIDE. pronto, o meu pai era Era o lavrador, meu pai, era a então minha mãe. não tinha. Exatamente, nós não nas sociedades sentíamos rurais a vivência isso. era outra. No entanto, lembro-me perfeitamente de uma tia-avó, quando nós falávamos mais alto, quando alguém dizia eu é que mando, e dela dizer quem manda é o Salazar. Portanto, Estás a ver que estava tudo havia esse medo, e nem sequer a falar muito alto dentro da própria casa, porque Salazar não gostava dessas coisas. E, portanto, os jovens, nós estamos a falar de nós. Agora, os jovens que hoje têm 30 anos, não têm noção de como é que era este país antes do 25 de Abril e de como é que era viver antes do 25 de Abril, ou seja, não ter a liberdade. E eu creio que isso tem que ser resolvido de uma forma mais pedagógica. Ou seja, o 25 de Abril foi, durante os primeiros anos, foi muito comemorado e muito vivido, e depois, à medida que o tempo foi passando, enfim, as comemorações foram ficando um pouco mais mortiças, digamos assim. Este ano, até ao nível em Lisboa e no Porto, pronto, houve comemorações mais vivas, houve manifestações, o povo veio para a rua e houve manifestações, houve também eventos culturais e pedagógicos, e víamos as crianças a serem entrevistadas e a explicarem o que era o 25 de Abril. Em Ponta Delgada, creio que também houve alguma coisa, mas na verdade na Terceira não se... E então na Praia menos ainda. Felizmente nas escolas, pelo menos na escola dos meus filhos, o tema foi abordado nesses Mas dias e eles vieram para casa a falar disso. É verdade, aborda-se nas escolas, na minha escola isso também aconteceu, fazem-se os cravos vermelhos, explica-se en passant o que é que foi a Revolução e como é que era antes do 25 de Abril, e ficamos por aqui. E agora, durante mais cerca de um ano, não se volta a falar no assunto. E não pode ser. Porque, na verdade, o que acontece é que muitos, não estou a falar de crianças, estou a falar mesmo de jovens, e até aos 30 anos, e se calhar mais. Pergunta-se o que é que foi o 25 de Abril. É feriado, mas são incapazes de explicar porque é que é feriado e a importância que o 25 de Abril teve na nossa vida e na vida deles hoje em dia, porque muitos dos problemas, e a Cláudia falava há bocado, e é verdade, que os mais velhos se referem a que no passado é que era bom, porque havia mais educação, porque hoje há mais problemas, é verdade, mas esses problemas só acontecem porque nós temos liberdade, porque se não tivéssemos liberdade, os problemas estariam completamente camuflados, ou se calhar não existiam, mas pelo medo e pela repressão, que é tudo o que nós não queremos. E, portanto, a sorte que estes jovens têm de ter nascido já em democracia, de viverem em liberdade, de viverem, portanto, terem governos democráticos e também já se disse aqui, a democracia, pois também tem as suas vicissitudes, mas dizia Churchill, e muito bem, que a democracia é o pior dos regimes, mas não há nenhum melhor do que ele. E, portanto, é com este que nós queremos viver, não é que temos que viver, é com este que nós queremos viver, porque este é que nos permite estar, por exemplo, aqui a estes microfones. Quando há uns programas atrás eu dizia que nós éramos mulheres com voz, mas somos mulheres com voz porque podemos tê-la, não é só porque temos opinião, porque temos ideia, mas porque temos a possibilidade e a liberdade de dizer o que pensamos aos microfones sem medo do que é que nos vai acontecer quando sairmos a porta para fora. E, portanto, também somos um bocadinho destemidas. Também somos, às vezes somos. Porque a nossa opinião livre às vezes incomoda. Temos algum desassombro de vez em quando e isso é muito bom. O que é que eu acho que deve ser feito? Eu acho que a liberdade, o 25 de Abril é o dia em que nós comemoramos a liberdade, mas a liberdade não é um dado adquirido, é um processo em construção, é um processo que tem que ser constantemente debatido, melhorado, porque há aspectos a melhorar, há muitos aspectos que têm que ser melhorados, mas
tem que ser construída, e a Graça, creio que foi a Graça também que já falou nisso. Isto é um trabalho que tem que ser feito todos os dias, todos os anos. Não podemos, pronto, fizemos o 25 de Abril, vivemos em liberdade e agora fiquemos por aqui. Não, porque o que acontece, e nós vemos isso noutros países que também já viveram com mais liberdade do que aquela que têm agora. E a verdade é que os perigos estão sempre à espreita, e isto que vimos acontecer na Assembleia da República por parte do Chega, e vemos as extremas, quer a extrema-direita, que é o caso, como a extrema-esquerda, a crescerem em Portugal e noutros países, e é preciso cuidado com isso. Mas só podemos combater quando tivermos a plena consciência da importância da liberdade. E acho que é isso que falta aos jovens. Falta, do ponto de vista pedagógico, um trabalho maior, mais profundo e mais contínuo, mais continuado, seja nas disciplinas de cidadania, de história, de português. Há muitos aspectos onde nós podemos trabalhar a importância da liberdade de uma forma continuada. E eu aí há tempos até dizia que o 25 de Abril tem que ser lembrado de outras formas e noutras alturas. Por exemplo, as nossas danças de espada, que são sobre assuntos sérios e muitas vezes sobre assuntos históricos, e ainda nunca se fez, 50 anos depois quase, ainda nunca se fez uma dança de espada sobre o 25 de Abril. Já era tempo de fazer isso. Aqui está uma das... Já era tempo de fazer isso e de trazer o 25 de Abril e a liberdade mais para as nossas vidas do dia a dia, para que os jovens se possam aperceber da importância de não deixar cair o poder nas mãos das minorias. Cláudia Cardoso, não sei se queres acrescentar alguma ideia que é esta questão das comemorações de 25 de Abril, da presença de Lula. Eu acho que, sim, essa questão também, mas a Judite referia, eu de facto, como disse, não senti na pele isto, mas a minha família sentiu muito isto. Nós vivíamos aqui na Rua do Galo, portanto num meio urbano, e os meus pais sempre estiveram envolvidos com grupos que tocavam música de intervenção, Sérgio Godinho, Zeca Afonso, e estavam identificados na PIDE, foram perseguidos. Aliás, uma das razões porque eles foram ameaçados foi a minha existência, não é? Era uma boa moeda de troca. Recebiam chamadas anónimas, eu era a única filha que eles tinham na altura, a dizer que ou eles paravam com a brincadeira ou eu iam sofrer as consequências através de mim. Portanto, a minha família sofreu muito duramente a luta que teve que encetar pela liberdade. O meu pai era amigo do José Orlando Portão, do Emanuel Félix, frequentava a casa deles, não podiam ter mais de 3 ou 4 pessoas juntas, porque senão era considerado uma célula de rebelião. Eu tenho memórias de ser muito falado o caso do incêndio que foi feita na casa do José Orlando Portão, porque ele era militante do Partido Comunista e outros amigos do meu pai. Foram imensos sítios sérios do houve PCP. Gente, sim, a sede do PCP. Mas isso já depois do 25 de Abril. A casa do José Depois do 25 Orlando de Portão. Abril. Aqui, portanto, as pessoas eram literalmente perseguidas pelas suas convicções ideológicas. E atenção que o meu pai não militava em partido nenhum, mas tinham ideias próprias, pensavam para a sua cabeça. Eram livres, ou tentavam ser. Coitados, quer dizer, tentavam ser. E, portanto, eu tenho muito esta memória. Espíritos livres incomodam. Mas há um verso lindíssimo da Sofia de Melbrenner. A Graça não vai-me deixar passar este verso. Já se está a rir. Ele é lindo. É o verso que resume isto. E a Sofia diz: esta é a madrugada porque eu esperava. Perfeito. O dia inicial inteiro e limpo, onde emergimos da noite e do silêncio e livres habitamos a substância do tempo. Agora, elas disseram e bem, a liberdade é conquistada todos os dias e está longe de ser plena. E do outro dia, a Graça estava-me a falar há pouco e fui a uma escola falar para miúdos sobre isto. E a primeira pergunta, porque quando nós chegámos, a pessoa que me acompanhava disse assim: se calhar é melhor deixar um espaçozinho para debate. Disse: não, eu vou começar logo a fazer perguntas. E foi o que fiz. Perguntei-lhes se eles achavam que eram livres. E eles disseram que sim, todos. Devia ter uns 100 miúdos. Mas 100% livres. E eles voltaram a dizer que sim. E depois, o que eu lhes falei foi a desconstruir o 100% que eles achavam que tinham. Coitadinhos, já acabaram com 2%. Acabaram em 2%. Que acho que é um grande exercício que os pais podem fazer também com os filhos. Porque a questão é, nós temos liberdade. Mas como se costuma dizer... para não ir te ouvir. Mas como, por exemplo, perguntei e pedi que eles me descrevessem o que tinham feito naquele dia. E eles descreveram a sua manhã. E eu perguntei daquelas ações quais eram aquelas que eles tinham feito em liberdade.
E um disse assim, fui ao telemóvel no intervalo das aulas. Pronto, e isso quer dizer, os miúdos percebem quando a gente começa a desmontar as coisas e, de facto, a nossa liberdade contende com a do outro. A questão é esta, eu posso fazer tudo o que eu quiser. Isto é que é ser livre. Mas se eu fizer tudo o que eu quiser, eu vou sofrer consequências. Eu vou sofrer consequências das minhas próprias ações. A grande diferença é que eu posso escolher fazer. E isto é que é ter liberdade. Eu posso escolher. Nós podemos estar aqui todas a criticar determinadas posições. A seguir, podemos sofrer represálias disto, que era o que a Graça dizia agora. Mas que o podemos fazer, podemos fazer. Se vamos sofrer essas represálias de uma forma ou de outra... Estamos ou não disponíveis a pagar o preço, é a nossa liberdade também. Exatamente. Esta é que é a diferença. Nós temos essa escolha. Podemos conformar-nos e não o fazer, ou podemos vir aqui à rádio, ou seja, em que sítio for, e dar a nossa opinião livre. Agora, também estamos a fazer uma escolha se depois disto tivermos represálias, não é? Pronto, e era isso que a Judite falava. Agora, quanto à questão do Lula, pois, eu começo mesmo a concordar com as minhas co-debatentes. Eu acho que o Marcelo está mesmo xexé. Eu não achava, Senil. como vocês se lembram. Mas sabes que eu começo a chegar. Um olfato com xexé. A Graça tem qualquer coisa de vidente. Não sabes o quê? Nasci numa família de gente muito velha, portanto já vi muita gente a ficar senil. Não, e a gente vai-se a pela vez. É um sinalzinho aqui, é um sinalzinho ali. A questão é que o Marcelo meteu mais uma vez os pezinhos para as mãos, não é? A verdade é, elas já explicaram bem. Portanto, ele convida-se para a sua casa, ele não convidou para o Parlamento, depois foi esta coisa toda, que acabaram por resolver com 2 sessões, mas que no fundo é um remendo, não é? Foi os cuidados paliativos da coisa. Pronto, foi o que se pôs a arranjar. O Lula vai à pré-estreia. O Lula vai à pré-estreia. Fizeram ali uma simulaçãozinha para ele antes de começar, depois um intervalo e depois começa Lula para casa. A pré-estreia. O que não deixa de ser também, quer dizer, é mau para uma coisa e é mau para a outra. Claro. Nenhuma sai beneficiada disto. Mas pronto, quer dizer, o Presidente da República de vez em quando mete agora estas gafes que parecem ser mais do que óbvias e depois diz umas tonterias pelo meio. Mas pronto, estamos numa democracia, foi eleito democraticamente e portanto a gente vai ter que levar com isto até ao fim, como se percebe, porque ao contrário do que elas já vaticinaram, e aqui é a parte que a Graça não é boa evidente, porque ela vaticinou que ela havia de acabar, mas eu não disseste uma nunca, vez não, que havia de acabar, que ele havia de acabar de se embora e não acho que sim. E se disse isso era uma outra coisa que a era liberdade nos trouxe, há uma coisa que a liberdade nos trouxe que a gente esquece, que é a questão do direito a votar, o direito a fazer escolhas. E isto, quer dizer, hoje em dia está completamente banalizado, por isso é que a nossa abstenção, a Judite fez essa cronologia e bem. Claro que nos anos seguintes o entusiasmo era outro e foi esmorecendo. E depois as atitudes, um ou outro governo que corre menos bem, que faz coisas que não deve, etc. E tal, as pessoas vão deixando de acreditar nas instituições. E aí é que está o perigo, porque os chegas desta vida exploram isto. Com certeza. É as franjas deste descontentamento. Que já não são tão franjas quanto pois, isso. O problema é esse. São franjas que Chega aumentaram e tendem a aumentar. O Chega é a terceira força política na Assembleia da República, tem 12 deputados eleitos, portanto já não é uma franja, é uma franja bastante comprida, não é? Já está a tapar os olhos. E isto é que as pessoas veem naquele discurso fácil e populista, porque obviamente é um discurso populista, não é? O discurso de Ventura diz o que as pessoas querem ouvir. E o que a gente ouve... é o que as pessoas querem ouvir, Cláudia, e o que as pessoas precisam de ouvir. E elas já precisavam de ouvir isso antes do Chega a aparecer. E ninguém conseguiu ir tapar esse espaço, essa lacuna. Preencher essa lacuna. Eu não posso sem chegar ao populismo. Não posso estar mais em desacordo com o André Ventura do que estou. Acho que ele, enfim, mas que ele tem qualidades de comunicador e de sedução e de outros pretéritos, isso tem que lhe reconhecer, não é? Porque é verdade que... E depois temos outra questão. O bipartidarismo que Portugal vive muito entre os dois partidos mais ao centro, o PSD e o PS, também não tem ajudado a isso, porque no fundo isto leva àquele discurso que é redutor e que é também bastante ignorante, que eles são todos iguais, e é por isso que o discreto da política está como está. Mas em boa verdade, ainda assim, a democracia é francamente o melhor dos regimes que temos, e quando não funcionava também se pode pôr lá abaixo. Eu queria colocar aqui uma outra questão ainda sobre a liberdade, para encerrarmos, que é a questão da liberdade financeira.
e que se calhar também importa para que possamos ter outras liberdades. Com certeza, aliás, eu quando dizia há pouco que faltava dar instrumentos ao povo para poder governar bem, uma delas é esse, o poder económico. Aliás, dando o exemplo que a Cláudia deu há pouco, grande parte da emancipação da mulher resulta da sua emancipação financeira, quando a mulher passou a estar no mercado de trabalho e a poder-se garantir, digamos assim, deixou de ver no casamento e na subjugação ao homem a única alternativa da sua vida, sair debaixo da alçada do pai para passar para baixo da alçada do marido. E mas depois, é que era mesmo literalmente isso. Mas eu sei que era. Eu sei que era. E, portanto, passou, agora está debaixo da alçada do que se queira. Não, é verdade. É verdade. Porque o poder financeiro, porque assim, o Portugal que a Cláudia estava a falar, que está desencantado, triste e silenciado, é o Portugal pobre do interior do país. São pessoas que todos os dias estão numa luta constante para pôr o pão na mesa das suas famílias. São pessoas com princípios, com valores, e por isso daí muito do apelo, do chega, do saudosismo ao salazarismo. De pessoas decentes e corretas, mas muito sofridas, muito silenciadas, e como a Judite dizia, precisam que a sua voz seja ouvida, e ele consegue ter esta arte que é de reproduzir as conversas que eles têm dentro com os seus amigos no café, aquela frustração enorme de que quem está lá não sabe tomar conta da gente. Porque a verdade é essa. É porque um governo existe para tomar conta dos que ficam para trás. Porque os que são inteligentes em qualquer lado do mundo. Os que são ricos fazem uma vida boa em qualquer lado do mundo. Agora, nós governamos exatamente para conseguir dissipar as assimetrias. Que é o que não aconteceu. E tem-se vindo cada vez a aprofundar mais. Aliás, Marcelo... Não aconteceu, não é bem assim. Está bem, mas é assim. Vamos lá ver. Vê só a taxa de alfabetização. Cláudia, tens toda a razão, e temos uma classe... Serviço Regional de Saúde... 100% mas o modo de vida também mudou. Vivemos numa vida mais consumista e as pessoas não têm condições de fazer face a essa vida. A questão do consumismo tem a ver com o capitalismo. Cláudia, deixa-me só terminar. Não aconteceu para estas pessoas que eu estava a falar, que tu dizes, que são as que são neste momento as que se sentem na tentação de pôr o seu voto no Chega, da tal franja que já está cada vez maior e que é muito grande. E no seu discurso, Marcelo chama exatamente a atenção para resistirmos à tentação do saudosismo, do salazarismo, por muito imperfeita que seja a nossa democracia, porque é importante termos a liberdade de escolher o 25 de Abril que queremos. Isto, basicamente, foi aquilo que o Marcelo acabou por dizer. Ele próprio também fez uma grande evolução. Em relação a quê? O Marcelo. A si próprio? Sim. Uma grande evolução para baixo. No sentido da senilidade. Não. Foi uma grande evolução, porque o Marcelo também era um saudoso desse regime. Ok. Em relação a Santos Silva, para além ao primeiro ou ao segundo discurso? Com Lula ou sem Lula? Não, é assim, ao segundo, porque aí ele já tinha dado o carreto ao Chega. E bem. Teve muito bem. Não é personagem que eu aprecio para ir além, mas teve muito bem. Mas eu também não aprecio e aliás, registro quando ele diz, de uma forma até com alguma subtileza, devemos preferir a respiração pausada de uma democracia madura que a respiração ofegante típica das citações populistas. Está muito bem visto. Está certo? E eu concordo em absoluto. Mas para além do puxão de orelhas, em termos políticos, eu registrei duas coisas que achei importantes. Para já, ele lança ali uma coisa que me deixa um bocadinho preocupada, que é, ele, enquanto Presidente da Assembleia, reitera que a maioria absoluta foi dada não a Costa, mas aos 120 deputados do PS que estão lá sentados. Como é aquele que diz, independentemente do Primeiro-Ministro continuar a ser Costa ou não, o poder está na mão dos 120 deputados. Ou seja, já preparando... parece-me que já está a preparar aquela coisa que a gente todos antecipava, que Costa mais dia menos dia vai tirar bilhete para a Europa. Não sei. E depois deu o passinho um bocadinho mais largo que a perna. Não nos podemos esquecer que ele é um ex-ministro dos negócios estrangeiros. E no seu discurso exige
a retirada das tropas russas da Ucrânia, e isso vai muito para lá do que ficou escrito na declaração conjunta entre Portugal e o Brasil. É assim, se tivesse sido noutra situação qualquer, que não se tivesse acabado de escrever uma declaração conjunta em que todos definiram as linhas até onde é que eram capazes de ir, em que ambos se revêem, tudo certo, o Santos Silva podia achar o que ele quisesse. Agora, depois desta declaração conjunta ter sido assinada por ambos chefes de Estado e ninguém ter falado em retirar tropas da Ucrânia, e ainda para mais ter sido a questão da guerra da Ucrânia que ter gerado todo este mal-estar, achei que ele se esticou um bocadinho, mas ele fez esse statement no seu discurso. Eu, quando falava em liberdade financeira, também podemos alargar isto além das pessoas até ao próprio poder, porque muitas vezes falamos em corrupção porque não há liberdade financeira. Se calhar, se políticos, jornalistas e muitas classes e juízes tivessem liberdade financeira, fossem muito bem não pagos, haveria não eram seduzidos. Corrupção. Não é poderá verdade, haver. eles são bem pagos, não é? Do que é que estamos a falar? Vamos mostrar. Não, mas no Brasil, aquele sim, juiz que depois acabou por ser o tal juiz do Ministro. Bolsonaro, que era incorruptível, a determinada altura, e ainda muito antes de ser juiz do Bolsonaro, disse: retirem-me deste Estado porque ninguém é corruptível e o meu preço está quase a chegar. Portanto, é isto, e corroboro aquilo que tu estás a dizer, que sim, é de facto. E até na política, há muita gente que se for bem pago e tiver uma carreira com liberdade financeira, na política, no pode-se vir desporto, embora. Todos temos um preço. Pode-se vir embora. Claro, como se viu agora, recentemente. Não, e há 4 anos? Há 2. Passando à frente e continuando a falar da liberdade, porque foi precisamente o título do vídeo que Joe Biden confirmou terça-feira a sua recandidatura à presidência dos Estados Unidos em 2024. Naturalmente não por ser 25 de Abril, mas por ser o dia em que se cumprem 4 anos desde que lançou a campanha eleitoral que o levou à Casa Branca. Cláudia Cardoso, Biden refere nesse vídeo que, quando concorreu, disse que estavam numa batalha pela alma dos Estados Unidos e que ainda estão. As últimas eleições americanas foram uma vitória de Biden ou uma derrota de Trump? Boa pergunta, Andréia, mas eu não tenho a resposta. Eu penso que não foi uma derrota de Trump. Trump jogou todos os trunfos nessa reeleição, não conseguiu. Joe Biden, apesar de tudo, não é, como nós já aqui falámos, um presidente absolutamente carismático. E, portanto, está muito longe de Obama e de outros que marcaram a história dos Estados Unidos, na minha opinião. Anuncia agora, não é surpreendente, porque já vem há semanas a ser dito que ele ia precisamente anunciar a recandidatura. Agora, ele tem aqui alguns calcanhares daqueles, não é? Tem a questão da sua idade, que é um presidente que concorre com 80, não sei se no dia da eleição já terá mesmo os 81, e tem a vice-presidente que se está na pole position para avançar, mas que parece que tem alguns anticorpos também, e portanto eu não me parece que isto seja assim com esta lisura e candura toda. Percebo os objetivos dele, até porque este mandato foi um mandato até um certo ponto de vista bastante amorfo, longe, penso eu, daquilo que os americanos esperavam e que o mundo esperava, e portanto digamos, ele não conseguiu provar grande coisa, e portanto precisa de ser recandidato para dar o ar da sua graça. Mas tem muitas dúvidas que isto venha a acontecer. Ele escuda-se na questão da devolução da democracia aos americanos, na necessidade de reavivar, penso que são essas as palavras, a alma americana. Mas já isso da alma americana é uma coisa que também dava um programa, a gente há de falar um dia sobre isso. Mas, quer dizer, eu não me parece que os americanos estejam tão fascinados com Biden como ele está com a sua recandidatura. Portanto, compreendo a intenção dele, que acha que teve pouco tempo para provar, mas... E tem de facto pouco tempo. Exatamente. E não é isso. As sondagens dizem, a própria história diz, que o povo eleitor não gosta de candidatos demasiado velhos, pronto, ou que têm uma esperança de vida, enfim, já não sabe quando é que ele morrerá, mas com certeza a esperança média de vida não é muito para além disso, e portanto Joe Biden terá mais ou menos os dias contados, e é por isso que me parece que é uma recandidatura
com algumas fragilidades que seguramente vão ser exploradas pelo outro lado. Trump já disse, embora tenha um processo civil em cima, não é, que vai ser também candidato, agora ele tem governadores de vários estados a querer também chegar-se à frente. Com os problemas todos que tem, parece-me que também não terá grande lastro para ser ele o candidato. E espero que não tenha, porque para a desgraça já tivemos Trump e Bolsonaro, tempo que chega. E portanto, agora que retomamos a normalidade, mal ou bem, Biden tomou algumas medidas, poucas. É, como eu digo, um presidente que se demarca muito pouco, que não tem carisma, e isso, infelizmente, ou felizmente, para mim é felizmente, faz bastante diferença. Há grandes políticos que, não tendo grandes medidas de fundo, foram sendo sucessivamente reeleitos pelo seu carisma. Não me parece que esse seja o caso de Joe Biden. Graça Silveira, o Presidente dos Estados Unidos pede aos eleitores que lhe deem mais tempo para terminar o trabalho. Na sequência do que estava aqui a Cláudia a dizer, e também na sequência do que estávamos aqui a dizer, Joe Biden cumpriu ou não as expectativas dos americanos e do mundo neste primeiro mandato? Bom, eu concordo em absoluto com o que a Cláudia disse. Foi um Presidente dos Estados Unidos apagado, digamos assim, em termos de política externa, que é a maneira como a gente o pode ver. Agora, a verdade é que a grande bandeira de Trump, e que as pessoas de certa forma dizem assim, está bem, porque ele é isto e aquilo e aquilo outro e não sei o que mais, mas construiu um império financeiro e, portanto, a ala mais conservadora americana está com ele porque ele é bom para a economia americana. Mas a economia americana, durante este mandato de Biden, teve fantástica. Criação de emprego no setor primário, que era uma das bandeiras de Trump, que ele já veio dizer agora, ontem, que nem a soma dos 5 piores presidentes dos Estados Unidos da América tinha dado uma catástrofe tão grande como a de Biden. São debates, porque os números dizem que a economia está a crescer. Aliás, os Estados Unidos da América reforçam o poder económico do G7, que são os países mais ricos do mundo, portanto, há um crescimento do poderio económico dos Estados Unidos da América, e isso vai fragilizar Trump, sem dúvida. Agora, eu lembro-me na altura, eu não sei, já não me lembro a opinião delas, mas eu lembro-me que achava, já na altura, sendo Biden um gajo velho, e não era só velho de idade, no seu próprio percurso político, das tentativas todas e dos falhanços, etc., que era a única possibilidade que os democratas tinham, mas que depois ia ser, no fundo, quem ia tomar o poder seria a sua vice-presidente, eu não sei se é Kamala Harris, se é Kamala? É, Kamala Harris. O que não aconteceu. E mais grave que isso, os democratas não veem nada bem a possibilidade de, entretanto, Biden ser reeleito e acabar por falecer durante esse mandato e ser substituído por ela, em particular. Portanto, ela não está muito popular. Eu devo-vos dizer que não fiz o trabalho de casa para tentar perceber, porque fui um bocadinho apanhada de surpresa com esta informação, porque não, enquanto política externa não tinha essa ideia. E o que não deixa de ser interessante também é que nem os supostos oficiais, no caso de Biden já não é suposto, ele já apresentou a sua candidatura, representantes tanto de democratas como de republicanos não têm o apoio expressivo dos respectivos partidos. Uhum. Aliás, uma das questões que fragiliza muito Biden é que a esperança média de vida dos americanos é bem inferior à idade que ele teria quando atingisse o segundo mandato, ou seja, apenas 15% de homens, portanto não é da humanidade, é de homens, nos Estados Unidos da América atingem os 86 anos. E isso fragiliza-o imenso. Judite Parreira, a recandidatura de Biden não é unânime, como aliás já se referiu aqui, entre democratas, alegando-se a sua idade, como também referimos, os 80 anos, mas também podemos lembrar que o Presidente foi alvo de algumas notícias de buscas em sua casa de documentos confidenciais durante o seu tempo de vice-presidente. Estas areias aqui à volta de Biden podem ter alguma influência nesta questão ou será mesmo só apenas a questão da idade que não une os democratas americanos?
É assim, embora sendo do mesmo partido, mas há sempre quem concorde e quem não concorde. E quem não concorda vai, obviamente, tentar encontrar argumentos para a sua discordância, não é verdade? E este é o momento em que se vai vasculhar a vida de Biden para tentar encontrar tudo o que seja possível para o demover de avançar com mas acho que o Trump já deve ter feito isso. Nunca será comparável à de Trump. Pois não, era aí que eu ia chegar. É verdade que ele, enfim, a mim desiludiu-me, eu esperava muito mais, mas se calhar as minhas expectativas é que eram muito altas em relação a ele, mas creio que, de um modo geral, em relação ao mundo. Agora, quem vai elegê-lo são os americanos. E aí é que temos que ver que vai depender muito também do oponente. É óbvio que se for Trump, pois a verdade é que Trump, apesar de tudo o que aconteceu, ele continua a ter muitos apoiantes. Sim, tem os a verdade eleitores. é essa. Mas creio que aí os democratas são capazes de se unir de uma forma diferente. Não sei, acho que vai depender de muitos fatores, mas na verdade ele está numa idade em que, e vimos, ainda há bocadinho falávamos um pouco de brincadeira sobre o nosso Presidente da República, e é mais novo do que ele, e portanto Biden está numa idade em que, pode até conseguir chegar ao final do segundo mandato, mas também isso pode não acontecer. Na verdade, o que eu pensei foi que ele não levasse este primeiro mandato até ao fim, que a vice-presidente depois assumisse as funções, para que tivesse algum tempo ainda antes das eleições e depois sim se poder então candidatar. Não foi o que aconteceu e, portanto, vamos esperar para ver, sabendo que agora vão aparecer muitos podres de todos os candidatos. Isso acontece não é só nos Estados Unidos, acontece um pouco quando surgem eleições, vai-se buscar sempre o pior de cada candidato para tentar, enfim, de movê-lo de avançar com a candidatura ou então de lhe retirar votos. Ainda é muito cedo, vamos esperar para ver, mas na verdade este vem um pouco contra aquilo que eram as expectativas. Não se esperava que ele se recandidatasse. Há só 3 coisas que eu me esqueci de dizer quando falei aqui sobre Biden, que é um ponto positivo, é a questão de ele ter feito uma espécie de jogada de antecipação. Não é? Nós estamos para aí há ano e meio das eleições e ele vem anunciar-se bastante cedo. Bastante cedo. E, portanto, isto pode... Não vão os outros ter ideias. Isto pode beneficiá-lo. Depois, foi feita uma sondagem em janeiro e ele, nesta mais recente, subiu 4%. Não é fortuna, vamos dizer não sei quem, mas subiu. Grão a grão. E outra questão é que ele não é muito bem visto dentro, ou seja, a recandidatura dele não está a colher grande apoio dentro dos democratas. Mas, perante os norte-americanos, quase que é pior, porque neste momento a intenção de voto nele, se fosse hoje, era 26%, o que é uma miséria, como vocês calculam. E, portanto, há aqui muitos fatores ainda que não nos permitem ter uma grande previsibilidade sobre o que vai acontecer com Biden. Eu acho que é ainda bastante cedo. Mas podemos, noutro programa, falar disso. Então vamos lá fazer aqui. Vocês já acham... Apostas? Vocês acham que isto foi um ato de senilidade? Não. Eu não disse. Vocês agora, toda a gente que tem ideia, vocês acham as duas que eu digo. Não. Era só aqui um... Eu antes de terminarmos, queria só colocar aqui uma questão genérica às 3, que tem a ver com o interesse do mundo nas eleições dos Estados Unidos, que tem... São importantíssimas. Exatamente, para o jogo político mundial, e até tendo em vista... Exatamente, até tendo em vista os poderes em ascensão. Enquanto a China e a Rússia não dominarem, vá lá, por enquanto são os norte-americanos. E por isso mesmo para que isso não aconteça, é preciso estarmos muito atentos. E os Açores e a terceira tem particular interesse. Não, e em relação a isso, eu gostaria de fazer um elogio aqui ao Lula, que não é uma pessoa que eu tenha um grande apreço, mas em termos de relações externas ele trabalhou muito bem e fez ver ao mundo que... Lula, que o tabuleiro... Estamos a confundir com o Biden, como a gente está a falar do Biden. Não, mas estávamos a falar em relação ao poder económico. O Lula disse que o G7
foi pensado numa determinada altura, que as Nações Unidas foram pensadas numa determinada altura em que o tabuleiro político mundial tinha pesos completamente diferentes e que se tem que repensar. Ele teve, no último mandato dele, antes de Dilma, teve quase a conseguir que o Brasil fizesse parte das Nações Unidas. Portanto, eu acho que ele está a retomar essa sua missão, que é importante rever, porque o jogo, de antes a China não tinha peso nenhum. Hoje em dia, claro, é uma potência. Claro. Ok, pronto. Potencial de crescimento. Com potencial de crescimento. Eu só gostaria de fazer encerrar a minha parte sobre as liberdades. Não sei se foi por acaso ou não, mas não. Fofoca. A Mariana Mortágua assumiu-se, fazendo uso de todas as suas liberdades, como lésbica. Ontem. Lá está uma novidade para mim. Pronto, para mim também. Mas ela disse que tem sido perseguida pelo Chega, que agora que assumiu a sua candidatura à liderança do Bloco de Esquerda, que se ele quiser continuar a persegui-la porque é mulher ou porque é de esquerda ou porque isto ou porque é do outro, agora também pode perseguir porque é lésbica. Ou porque recebe dinheiro para participar na SIC. Só ganhou pontos. Foi isso que acabou por dizer. Não, mas e ninguém falou de Chico Buarque. Finalmente recebeu o prémio. É verdade. Mas, Cláudia, mas estás aqui para isso hoje, na primeira pessoa. Depois de 4 anos sem receber das mãos de Bolsonaro. Bem, é uma coisa parecida ao Cavaco Silva com o José Saramago. Só um encontro paralelo aí. Mas fiquei muito feliz. E acho que devemos ficar todos. Claro. Foi importante para a cultura. Foi importante para a cultura mundial. Mundial, não é brasileira, nem portuguesa. Portanto, este prémio, mais do que merecido, é também um estímulo e um incentivo a quem... Claro, e Chico Buarque ali as duas coisas, não é? O músico extraordinário, como escritor, com o lutador de intervenção, com o escritor, enfim. Que se tem revelado. Sim. E o prémio Camões é um prémio que distingue escritores de língua portuguesa e, portanto, que tem uma importância extraordinária. Daí que eu acho que esta entrega devia ter fazer em relação a isto é no 10 de junho. Acho que devia ter sido no 10 de junho e não agora. Tenha uma péssima... Mas já não temos tempo de programa. Mas eu tenho uma voz péssima. A gente vai treinar. Um dia ela chegou tão diferente do seu jeito de sempre chegar. Olhou de um jeito muito mais quente do que sempre costumava olhar. Conheço o poema todo, mas sou uma péssima cantora, por acaso não tenho nada abençoada com a voz. Não podemos ter tudo, graças a Deus. Então, com os olhos no mundo, terminamos este Política de Saltos Altos. Quinzenalmente, às quintas, às 13, encontramos-nos por cá. Política de Saltos Altos. Todas as quintas-feiras às 13 horas no Rádio Clube de Angra. Política de Saltos Altos com Cláudia Cardoso, Judite Parreira e Graça Silveira. Política de Saltos Altos no Rádio Clube de Angra.